Que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza e estou aqui para apresentar o segundo módulo do curso de especialização em Teologia Protestante. Fizemos o módulo 1 e um módulo intermediário. No módulo 1, apresentei a crise do catolicismo romano medieval, o que preparou o solo para que os protestantes surgissem. Também apresentei os precursores do protestantismo dentro do escolasticismo romano. Vimos o pensamento de Lutero, o pensamento de Zwinglio e depois dediquei um módulo intermediário só para falar sobre o pensamento de João Calvino. O que nós veremos agora no módulo de número 2, a doutrina da graça somente, a doutrina da fé somente, a doutrina da Escritura somente, as teses de Lutero e o humanismo de Erasmo. Seja bem-vindo ao segundo módulo do curso de especialização em Teologia Protestante. A doutrina da graça somente. Para isso, estarei utilizando o livro que Deus me deu graça de escrever: Predestinação, Livre-Arbítrio e a Escravidão da Vontade. Entre em contato, que assim nós estaremos enviando a você este livro. Bom, o protestantismo tem como doutrina de ouro a salvação pela graça somente. Entenda, a doutrina da graça, ela tem várias versões. Você tem uma doutrina da graça pela versão de Tiago, apóstolo do Senhor Jesus, João, apóstolo do Senhor Jesus, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, e depois dos pais da igreja, que já não são mais os apóstolos, são aqueles que deram continuidade à obra cristã na antiguidade. Depois dos pais da igreja, vem uma versão catolicizada da salvação pela graça. Depois vem a versão protestante da salvação pela graça. E nos dias atuais, nós temos uma versão evangélica da salvação pela graça. A doutrina da salvação pela graça tem várias versões. E por quê? Disse o apóstolo Paulo que a sabedoria de Deus é multiforme, não uniforme. Deus não exige uniformidade na compreensão do Evangelho. Deus exige unidade. Unidade não é uniformidade. Não é todo mundo igual, vestido igual, falando igual, andando igual. A sabedoria de Deus é multiforme. Deus não precisa de uniformidade, mas Deus precisa de unidade. A unidade se constrói pelo diálogo. Diálogo com Deus, as Escrituras, o Espírito Santo e a comunidade da fé cristã. É por isso que Deus deu liberdade para Tiago entender a doutrina da graça de uma forma, João entender de outra forma, Paulo entender de outra forma, inspirou-os a escrever a compreensão que eles tiveram da graça de Deus e depois entregou o legado apostólico para a igreja. Da igreja vêm os doutores na linha de Santo Agostinho, o agostinianismo, que falou sobre a doutrina da graça interpretando particularidades da doutrina paulina sobre a graça de Deus. Depois do agostinianismo surgiram os católicos medievais, que interpretaram a interpretação de Agostinho. Veja só em que nível que nós estamos. Paulo, João, Tiago, Agostinho, os católicos medievais. O que os católicos medievais faziam? Pegavam os comentários de Agostinho e interpretavam Agostinho. O que fazia Agostinho? Pegava a doutrina paulina da salvação pela graça e a comentava. Depois dos católicos medievais,
surgiram os protestantes. João Calvino, Martinho Lutero, Ulrich Zwingli, John Knox, Philippe Melanchthon. Surgiram diversos autores no protestantismo comentando a doutrina da graça. Qual é o diferencial entre os católicos medievais e os protestantes? É porque os medievais, dentro das escolásticas, se reportavam aos pais da igreja: Justino Mártir, Policarpo, Inácio, Agostinho, dentre outros. E os protestantes? Eles rejeitaram aquilo que os pais da igreja falaram a priori, colocaram eles num plano muito baixo, os rejeitaram inclusive na totalidade, como o próprio Ulrich Zwingli. Ele confessa nos escritos dele de que ele realmente estava eivado de erros por causa do ensino dos pais da igreja. O que fizeram os protestantes? Trouxeram a Bíblia para a mesa. Colocaram a Bíblia em primeiro lugar. Colocaram a Bíblia acima de todos. Foram diretamente às fontes do Antigo e Novo Testamento e trouxeram a doutrina da salvação pela graça para uma outra compreensão. Depois dos protestantes surgiram os evangélicos, e dentro dos evangélicos surgiram os pentecostais. Após os pentecostais, os neopentecostais. Cada um desses grupos cristãos entendendo a doutrina da graça de uma maneira diferente. Contudo, a gente não quer aqui abrir um espaço para uma compreensão herética da graça de Deus. Por quê? A heresia nega a revelação. A heresia nega a autenticidade apostólica em nos ensinar. Neste curso de especialização, de maneira nenhuma quero guiar você para longe das Escrituras e da compreensão de Paulo, João e Tiago. E por que estou falando desses três? Porque os três representam três formas de se entender a graça de Deus de maneira ortodoxa, cristã, pautada pelo ensino de um Novo Testamento. Se eu citar aqui para você o que o Santo Agostinho ensinou, o que Lutero ensinou, o que Calvino ensinou, posso citá-los como autores secundários, nunca primários. Quem são os autores primários que nos falam da graça de Deus? Paulo, João e Tiago. O autor aos Hebreus fala também? Fala também. A maneira do autor aos Hebreus entender a doutrina da graça é a mesma de João? É a mesma de Tiago? É a mesma de Paulo? Não. Judas, na sua carta que tem apenas um capítulo, fala da graça de Deus? Fala também, nos mesmos moldes. É muito parecido com os que eu já citei, mas também não é nos mesmos moldes. Você que está se especializando, tenha em mente que a doutrina da graça de Deus é multiforme, mas não admite heresias, porque a heresia é um caminho de afastamento das Escrituras, afastamento do ensino dos apóstolos, portanto, já não é mais a graça de Deus. Estou utilizando aqui, para nos auxiliar, um livro que Deus me deu a graça para escrever: Predestinação, Livre-Arbítrio e a Escravidão da Vontade. Caso você queira adquiri-lo, entre em contato e nós estaremos enviando para você pelo correio. Predestinação, Livre-Arbítrio e a Escravidão da Vontade. Eu faço uma citação do livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 5 a 8, que diz o seguinte: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra,
desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A geração de Noé é uma geração que caiu em desgraça. Não é um xingamento. Eles não estão sendo agraciados mais para a salvação. Por quê? Corrompeu-se de uma tal maneira, de uma tal forma, que a graça de Deus já não os alcançava mais, exceto Noé. Noé foi salvo pela graça, mas a geração de Noé caiu em desgraça. E nós precisamos compreender o que significa a expressão bíblica achou graça aos olhos do Senhor. Em o Antigo Testamento, graça é favorecimento de Deus, favorecimento com exclusividade. A graça é de Deus, pertence a Ele somente, e Ele entrega essa graça a quem Ele quer. Deus não é obrigado a agraciar ninguém. Não há uma lei acima de Deus que impunha-se sobre Ele como obrigatoriedade ser gracioso para com todos. A graça, aí dentro de um Novo Testamento, na linguagem do apóstolo Paulo, é o seguinte: a graça é um carisma, a graça é um presente, a graça é um dom de Deus. É a maneira como Deus vai se relacionar com o ser humano, não levando em conta o mérito humano. O que fará Deus? Deus se relacionará sem que o homem mereça. Toda a geração de Noé estava em desgraça, inclusive o próprio Noé. E, no entanto, Deus, exclusivamente, por uma decisão unilateral dele somente, olhou para Noé e deu graça para Noé. Noé achou graça aos olhos de Deus. O que ele fez para receber essa graça? Tinha mérito? Não. Se nós dissermos que Noé tem mérito, aí nós negamos a doutrina de um Novo Testamento, em que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não podemos fazer isso. Já temos a compreensão de um Novo Testamento. Contudo, quando nós vamos para o Antigo Testamento, o pensamento de graça é diferente. A graça de Deus é exclusivista. No Antigo Testamento, Deus é detentor absoluto da sua graça e Ele vai conceder essa graça a indivíduos específicos, como Ele concedeu a Noé, como Ele concedeu a Enoque, como Ele concedeu a Abraão, a Moisés. É uma graça que Deus se reserva o direito exclusivo de destinar a um indivíduo ou a uma situação. Quando nós chegarmos ao Novo Testamento, isto vai mudar. Deus pode fazer isso. Por quê? Porque agora chegou o herdeiro do mundo, Jesus. Chegou o dono da casa, Jesus. Chegou o que é agraciado com plenitude por Deus, Jesus. Já começa a mudar um pouco a sua compreensão da graça de Deus. Nós vamos chegar ao que os protestantes falaram. Antes, vamos retornar um pouco. Por quê? Nós estamos lá com Noé. Estamos lá no Antigo Testamento. Ele achou graça aos olhos de Deus. E graça no Antigo Testamento é favorecimento exclusivo. Será que dá para eu entender o Novo Testamento da mesma maneira que o Antigo Testamento? Aí é uma incoerência. Você deve saber que a revelação de Deus, ela é progressiva. Se ela é progressiva, aos poucos ela vai andando, aos poucos ela vai avançando. E a graça de Deus nos primórdios da história da salvação se manifesta de uma maneira, nos últimos tempos de outra maneira. Quando você lê o apóstolo Paulo em o Novo Testamento,
ele diz a Tito: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Era assim no Antigo Testamento? Não, não era assim no Antigo Testamento. A graça de Deus no Antigo Testamento era exclusiva para um homem, uma família, uma nação. Aqui no caso, Noé somente. E o restante da humanidade caiu em desgraça, permaneceu em desgraça. Se a graça de Deus houvesse se manifestado naqueles dias de Noé para todo o mundo não teria sido julgado como o foi. Está compreendendo? Nós temos que entender o seguinte: que ao cair no pecado, Adão degenerou a natureza dos homens, infectando-a até as raízes com todas as potencialidades da maldade. Os pensamentos, inclinações, vontades, atitudes, escolhas, decisões e até as renúncias dos homens são expressões do mal, cuja essência é a busca por uma autonomia existencial. Os filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, querem ser livres em grau absoluto, ou seja, autônomos, autossuficientes, independentes, desligados de tudo e de todos, sem ter que se referenciar por ninguém a não ser por si mesmo. Quando a humanidade procura estabelecer a sua autonomia em relação a Deus, cai em desgraça. Você está entendendo? Toda aquela geração de Noé estabeleceu a si mesmo como referência para suas obras. Isto foi resultado do pecado de Adão. O pecado de Adão ativou o processo por meio do qual os homens se rebelaram contra Deus, se estabeleceram como deuses para si mesmos. Todas as potencialidades da maldade que havia na natureza humana foram atualizadas, ativadas, acionadas, ativas. Por isso a geração de Noé se corrompeu. Mas não vamos nos equivocar. Assim como foi na geração de Noé, disse Cristo, será em nossa geração também, e está sendo. Paulo, escrevendo aos Romanos, dá para nós no capítulo 1 um quadro espantoso do nível em que a maldade humana alcançará antes da volta de Jesus. Sem a graça de Deus não há salvação. No Antigo Testamento, a graça de Deus salvou exclusivamente uma família, a de Noé, por causa de Noé. Não é que a família de Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou graça, não porque era justo, não porque merecia, mas porque Deus, em si mesmo, consultando a si mesmo, entregou essa graça para converter Noé aos 500 anos de idade. Noé também era contemporâneo de todos aqueles que morreram no dilúvio e, sem a graça de Deus, também teria perecido pelas águas do dilúvio. Aqui já estamos dentro dos moldes de uma compreensão protestante da graça de Deus. O que diz o protestantismo? Deus salva a quem quer. Deus entrega a graça dele a quem ele quer. É Deus que decide. João Calvino, ele é apresentado para nós como o teólogo da majestade de Deus. A compreensão que João Calvino tinha da majestade de Deus deve ser restaurada para os evangélicos do nosso tempo. Sabe que eu ouço muitas pregações cuja majestade divina não existe. Exato. Tem muitas mensagens que saem dos púlpitos evangélicos que não resplandecem a soberania de Deus. O que elas representam? A autonomia do homem. O homem bastando-se a si mesmo e Deus como um acessório da salvação. Não é possível que uma pessoa que esteja se especializando em teologia protestante
descarte, uma compreensão da soberania de Deus, tal qual o próprio João Calvino teve. Não somente Calvino, mas todos os protestantes. Porque todos os protestantes, eles relevaram a soberania de Deus ao grau máximo que podiam. Ela só começou a ser descartada ou escanteada, posta de lado, após o surgimento do neopelagianismo. O que é o neopelagianismo? É aquela doutrina de um monge chamado Pelágio, onde ele restabelece a autonomia humana para cumprir a vontade de Deus. Entenda, quanto mais você estabelece a sua autonomia, menos você entende da soberania de Deus. Homem não é autônomo. Paul Tillich, um teólogo que eu já citei bastante no primeiro módulo e também no segundo módulo, ele falava o seguinte: nós cristãos não podemos ter autonomia, ser leis para nós mesmos. Nós vivemos em heteronomia. O que é heteronomia dentro da compreensão do Paul Tillich? É eu pegando a minha autonomia existencial, fazendo assim encontrar com a autonomia de Deus. Deus é autônomo e eu me submeto à autonomia de Deus e vivo em heteronomia, pautado pelo ensino das Escrituras, a consciência que eu tenho do Evangelho, da Palavra de Deus, a presença do Espírito Santo. A última pessoa que vai falar em autonomia é o ser humano. Falamos em heteronomia porque nos submetemos às leis de Deus, expressas no Evangelho. Heteronomia não é autonomia. Heteronomia não é heresia. Agora, autonomia é heresia. E heresia de perdição. Quem pretende estabelecer a sua autonomia para a salvação, dizendo: eu me salvo a mim mesmo, não pode ser alcançado pela graça de Deus, conforme os ensinos do apóstolo Paulo. E por quê? Porque Paulo diz claramente que a autonomia é uma afronta diante de Deus. É um descarte da necessidade de Deus. Não podemos prescindir de que Deus nos salva pela graça. A doutrina veterotestamentária de um Deus soberano incomoda os pecadores. O Criador de todas as coisas e de todos os seres. O que eu estou fazendo agora é a citação daquilo que Deus me deu graça para escrever no livro que já citei aqui: Predestinação, Livre-Arbítrio e a Escravidão da Vontade. Estou lendo. A doutrina veterotestamentária de um Deus soberano incomoda os pecadores. O Criador de todas as coisas e de todos os seres, Senhor absoluto da vida e julgador até dos ossos dos mortos, encontra no homem caído uma provocação à sua onipotência. O Salmo de número 8, versículo 4 pergunta: que é o homem mortal para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Eu pergunto: o que há na humanidade que a qualifique diante de Deus? As obras? As palavras? Os pensamentos? As intenções? Suas construções? Seus orfanatos? Suas igrejas? O que? O que será que eu, você, a humanidade caída pode fazer, construir diante de Deus que lhe chame a atenção e lhe impressione? Será que nós temos alguma qualificação suficiente para provocar a benignidade de Deus? Pelo contrário, a compreensão do Antigo Testamento é de que nós estamos em estado de queda para baixo o tempo inteiro. É uma queda em looping. É uma queda para o abismo. A humanidade caiu em Adão. E ela não simplesmente caiu e ficou como está. Ela caiu e continua degradando-se. A humanidade desconstruiu a imagem e a semelhança que Deus lhe imprimiu
no Éden. Essa é a compreensão do pensamento protestante. Eu só consigo entender a necessidade da graça de Deus quando eu compreendo a extrema pecaminosidade da natureza humana, a desgraça em que nós estamos. Sem a graça de Deus, não há como acabar com o processo de destruição. Por graça, Deus nos salva. Por graça, Deus fala conosco. Por graça, Deus nos alcança. Em vista do seu caráter impregnante, a corrupção herdada toma o nome de depravação total. Muitas vezes esta frase é mal compreendida e, portanto, requer cuidados. Esta depravação total é negada pelos pelagianos, pelos socinianos e pelos arminianos do século XVII, mas é ensinada claramente nas Escrituras. Você vai me perguntar nesse exato momento: professor, o senhor é calvinista? O senhor é agostiniano? O senhor é predestinista? Eu direi o seguinte: eu sou um cristão soberanista. Assim eu me identifico. Eu compreendo um pouco da soberania de Deus como sendo absoluta. Deus é Senhor absoluto do seu reino e dos súditos do seu reino e das entradas das portas do seu reino. Senhor absoluto. Se é Senhor absoluto, um soberano, e a sua soberania é plena, completa e total, é Deus quem determina quem entra no reino, quem permanece e quem sai dele, como entrar no reino e o que fazer dentro das fronteiras do seu reino. Um soberanista é alguém que eleva a soberania de Deus acima da autonomia humana. E, comparando-se a soberania da graça de Deus com a soberania da autonomia humana, eu só posso rir. Que soberania que a autonomia humana tem? O que o ser humano pode determinar para si em contraste com a soberania de Deus? Eu quero ser soberano, eu quero escolher Deus. Mesmo que Deus não tenha me escolhido, eu quero escolher Deus. Veja que presunção, veja que prepotência, olha só que vaidade. Como que eu vou escolher Deus se Deus não me escolher? Ou do que adiantaria escolher Deus sem ser escolhido por Deus? Deve haver uma heteronomia, um encontro das vontades, um encontro dos desejos. E quando há esse encontro, o desejo de Deus é maior e choca-se com o meu. Via de regra, a depravação da natureza humana não me permite desejar as coisas de Deus do jeito que elas são. A natureza humana adultera a vontade de Deus. Como assim adultera a vontade de Deus? Deus nos mostra a sua vontade. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Cristo falou o seguinte: vocês leem o Talmud. O Talmud é a interpretação que judeus piedosos faziam da palavra de Deus. E na piedade dos judeus, com toda a sua bondade, eles diziam: você pode amar ao teu amigo, mas ao seu inimigo você pode aborrecer. Cristo fala: isso é uma adulteração da palavra de Deus. Você deve amar os homens, porque ser inimigo é uma consequência do amor e não do ódio. Palavras do Novo Testamento. A pessoa só vai ser o seu inimigo quando você amá-la. Se você não amá-la, ela não é seu inimigo, porque o amor, ele deve provocar na pessoa uma reação de amor. E se ela odiar a você, ela odeia o amor que você tem com ela. Isto é Jesus falando. Essa é a compreensão do Cristo.
Mas qual que é a compreensão pervertida dos piedosos que escreveram o Talmud? É que não tem como você amar um inimigo, só dá para amar um amigo. Jesus disse: ouvistes que foi dito aos antigos, que você pode amar o amigo, mas pode aborrecer o inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Só diga que uma pessoa é seu inimigo depois que ela rejeitar o amor que você deu para ela. Eu amo a palavra de Deus, porque ela nos corrige. Quando eu pego a minha autonomia humana e eu contrasto com a soberania de Deus, a soberania de Deus vai me colocar em choque, porque eu quero escolher a Deus do jeito que eu quero escolher a Deus, e não do jeito que Deus quer que eu o escolha. Bom, eu vou fazer uma pequena pausa aqui, porque este módulo de número 2, ele é cumprido. Graças a Deus, vamos dar continuidade ao nosso curso de especialização em teologia protestante, e o assunto é a salvação pela graça somente. Vimos que a compreensão dessa doutrina requer uma habilidade para compreender que a graça de Deus é multiforme e não uniforme. Ainda estamos pensando sobre a graça de Deus que se manifestou para Noé, e o livro que estou utilizando, além da Bíblia Sagrada, é o que Deus me deu graça para escrever: Predestinação, Livre-Arbítrio e a Escravidão da Vontade. Querendo adquiri-lo, entre em contato e nós enviaremos ele para você. A última cena da humanidade no Apocalipse revela todos os homens mortos, grandes e pequenos, na fronteira entre o lago de fogo e o livro da vida. O cenário é trágico, pois não há cenário. Há um Deus onipotente e onisciente, assentado em um trono que se alastra por todas as dimensões, ocupando todo o ambiente de um juízo final assustador, terrificante e apavorante. Tanto que os homens estabeleceram a sua autonomia em relação a Deus, que um dia serão julgados sozinhos, sem o advogado presente. O que o Novo Testamento apresenta para nós sobre a graça? O homem está acorrentado ao inferno. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Condenados por seus pecados, não somente pelo pecado do Adão, mas pelos seus pecados individuais também. Tira fora os pecados de Adão, fica só com os seus. Ainda tem muita coisa que lhe condene. O que faz Deus? Toma uma atitude soberana dele de salvar o que se havia perdido. Mas tem que ser da maneira de Deus. A salvação virá por Jesus Cristo, o seu Filho. Para trazer a salvação, seu Filho deve encarnar, ensinar o Evangelho, morrer pelos pecadores, ser ressuscitado pela vontade de Deus, como Deus quer, assentar-se à direita de Deus, permanecer em silêncio enquanto Deus, pelo Espírito Santo, salva a humanidade. Essa expressão que eu trouxe para você aqui, do silêncio de Cristo, eu vou explicá-la mais para frente. Deve permanecer submisso à vontade soberana de Deus até o dia do seu retorno. Deve retornar, ressuscitar os mortos que creram no Evangelho, arrebatar os vivos que estiverem para a ocasião da sua vinda, elevá-los aos céus. Quanto àqueles que não aceitaram o Evangelho, não creram, não receberam o Espírito Santo, estabeleceram a sua autonomia existencial em face da soberania de Deus, são levados para o juízo do grande trono branco no último dia, onde Cristo não atua mais como o advogado, e sim como o juiz dos vivos e dos mortos. Veja só a cena que se monta no Apocalipse, capítulo de número 20. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu.
e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Você pergunta para mim, quais são os livros que se abriram diante do grande trono branco? O Senhor Jesus nos fala. Lucas, capítulo 16. Tem Moisés e os profetas. Estes são os livros que se abrirão no último dia. Tudo o que nós precisamos saber de Deus está manifesto. Deus manifestou pela Bíblia. Esta é a fé dos protestantes. Essa é a fé dos verdadeiros evangélicos, autênticos servos de Deus, que servem a Deus no temor das Escrituras e do Espírito Santo. Abriram-se os livros, abriu-se a Bíblia. O Senhor Jesus, ele disse aos seus contemporâneos: não pense que eu vos julgarei no último dia. Eu não. Quem vos julgará será Moisés, em quem vós confiais. Tudo o que foi escrito, disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, tudo o que foi escrito para o nosso ensino, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. O que Deus vai falar? Deus vai falar conforme as Escrituras. O profeta Isaías, no Antigo Testamento, ele disse: todo testemunho se resume nas Escrituras. Se não falar segundo esta palavra, nem mesmo vê a alva. Deus tem comprometimento com a sua palavra. E a palavra de Deus está contida nas Escrituras e são as Escrituras. Veja só, a Bíblia não somente contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Abriram-se os livros. Mas não pense que abriram-se os livros apenas as páginas que estão escritas. Abriram-se os livros significa: vem aqui, Moisés, você que escreveu. Vem aqui, Jonas, você que escreveu. Vem aqui, Isaías, Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas, Jeremias, Ezequiel. Venham vocês aqui que escreveram as Escrituras. Estes homens estarão presentes no juízo do grande trono branco. Tudo o que eles escreveram vai ser ressaltado no dia do juízo. Aí a Bíblia diz: e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. O livro da vida é Jesus. As testemunhas são os escritores do Antigo e Novo Testamento. E o que eles falaram? Falaram sobre a graça de Deus. O que a Bíblia falou sobre a graça de Deus? O que foi escrito sobre a graça de Deus? O que foi ensinado sobre ela? E todos os homens serão contrastados com a graça de Deus. E muitos vão colocar diante do Senhor a prerrogativa do livre arbítrio. E Deus falará com eles: vocês eram livres? Vocês ensinaram sobre o livre-arbítrio? Vocês acreditavam que vocês tinham o livre-arbítrio? Então, vamos lá. Vamos julgar agora o que vocês fizeram livremente. Porque Deus dará a cada um de nós conforme as nossas obras. Eu que creio na soberania de Deus, creio, ensino, defendo a soberania de Deus, serei julgado por essa fé, por esse ensino, por este comportamento. E você, que acredita na autonomia humana, será julgado pela autonomia humana. Fica tranquilo, cada um de nós será justificado pelas palavras e também condenado pelas palavras. Foi isso que o Senhor Jesus disse no Evangelho: por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. O que os homens fizeram com o livre-arbítrio? Afastaram-se de Deus. E eles criaram sociedades de pecadores indulgentes, profanos, iníquos e blasfemos. Perverteram os seus caminhos e desencaminharam a criação inteira, fazendo um uso
beligerante e maldoso da natureza. O Espírito Santo, ele fala por meio de Isaías que toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco, desde a planta do pé até a cabeça. Não há no homem coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres não exprimidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Veja o que o Espírito Santo fala sobre a presunção do homem que se diz autônomo, livre, que dispensa a graça de Deus para a salvação, que quer estabelecer as obras dele, rejeitando as obras de Cristo. Veja que o Apocalipse diz que Jesus, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Está presente em tudo. O Apocalipse diz que os olhos do Senhor Jesus são como chamas de fogo, são penetrantes. A Bíblia diz, no autor aos Hebreus, que a palavra de Deus é penetrante para discernir as intenções e pensamentos do coração. Jesus, que foi estabelecido como juiz dos vivos e dos mortos, se assentará no trono da sua glória, no grande trono branco. E ele vai dividir alma e espírito, intenções e pensamentos do coração. E a boca falará, mesmo sem querer, tudo o que fez com seu livre arbítrio e como desprezou a graça salvadora de Deus. Qual ser humano conseguiu mudar os impulsos de sua natureza e alçou voo, igualando as suas escolhas e preferências ao nível da graça de Deus? Quem por si mesmo se emancipou do pecado? Entenda. O livro que eu estou utilizando, além das Escrituras, é aquele que Deus me deu graça para escrever. Predestinação, livre-arbítrio e a escravidão da vontade. Eu tenho escolhas e preferências pessoais. Aqui está a graça de Deus. Aqui estão as minhas escolhas. Para que eu possa prescindir da graça de Deus e não utilizá-la, não precisa Deus ser gracioso comigo. Não precisa me agraciar. Eu vou conseguir me salvar a mim mesmo. Eu teria que elevar as minhas boas obras a um nível suficiente para igualar com a graça de Deus. Dá para você fazer isso? Dá para a humanidade fazer isso? Sendo pecador, dá para fazer isso? Os profetas dizem: se o leopardo conseguir se desprender da sua pele, o ser humano conseguirá fazer isso também. Pensa numa onça pintada sem as suas pintas. Pensa no pecador sem os seus pecados. Isto é possível? Aumentemos a nossa compreensão sobre a graça de Deus, partindo do Antigo e do Novo Testamento primeiro, para depois chegarmos à compreensão dos homens, porque os homens têm o vício de adulterar a palavra de Deus para justificar as suas doutrinas, para justificar as suas instituições, para justificar o injustificável. Vamos tomar cuidado. Eu vos apresento a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. Não vai ser fácil, mas é necessário. Pergunta Jeremias: porventura, pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Jeremias, capítulo 13, versículo 23. Nós estamos em uma situação, irmãos e irmãs, estudantes deste curso de especialização em teologia protestante. Nós estamos em um ponto de desespero, porque os pecadores, adulterando a palavra de Deus, estão ensinando a autonomia existencial para muitas pessoas. E quando falam de graça de Deus, eles falam de uma graça acessória. Graça acessória? Sim, ela é uma graça que ela não é suficiente. Ela vem junto. Junto com o quê? Junto com a minha vontade de ser salvo.
junto com a minha habilidade para aceitar as coisas de Deus, junto com a minha autonomia. A graça de Deus não é acessória, ela é fundamental, essencial, necessária, plena, completa, absoluta. Você consegue entender isso? É assim que você ensina? Não consegue ensinar assim na sua instituição? Sabe por que você não consegue ensinar assim na sua instituição? Porque os homens amam muito mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Bom, nós estamos aqui acompanhando, tá bem, o que diz a Escritura Sagrada, também o livro Predestinação, Livre-Arbítrio e a Escravidão da Vontade, e nós vamos ler o seguinte. Estou retirando alguns recortes, tá bem? O ponto de partida para a salvação dos homens está na graça de Deus somente. Escreva aí nas suas anotações. Põe bem na capa da tua Bíblia, se você quiser. O ponto de partida para a salvação dos homens está na graça de Deus somente. Foi com essa divisa que os reformadores enfrentaram o colosso romano e derrubaram o edifício do papismo medieval. Sola Gratia é uma doutrina soterológica capaz de condensar a consciência cristã e torná-la impassível de ameaças. Você não consegue ensinar na tua instituição evangélica a salvação pela graça somente. Os protestantes também não podiam fazer isso dentro do catolicismo romano. Lá no vídeo anterior, você já o assistiu, eu disse a vocês, a graça de Deus é multiforme, não é uniforme. Havia uma compreensão paulina, joanina, tiagina e também do autor aos Hebreus sobre a graça de Deus, mas é uma compreensão apostólica do Novo Testamento. É uma multiforme manifestação da graça de Deus, não uniforme. Depois veio o Santo Agostinho, depois veio o catolicismo medieval comentando o Santo Agostinho. Ora, existe a ortodoxia e existe a heresia. Cuidado, a heresia te afasta das Escrituras. Chegou um ponto em que os protestantes não podiam mais pregar a graça de Deus nos púlpitos das igrejas católicas e por isso exigiu-se uma ruptura com a Igreja Católica. Se dentro da minha instituição cristã evangélica eu não posso ensinar a palavra de Deus como ela é, significa que ela está se desviando das Escrituras, se desviando da ortodoxia bíblica, o que vai exigir de mim uma postura existencial autêntica e cristã. Ensinarei mesmo que a minha instituição não queira que eu ensine. A graça de Deus te fortalece para você enfrentar os gigantes, os colossos da religiosidade mundana que se insere no contexto da tua fé cristã. Os protestantes enfrentaram o colosso que era o catolicismo medieval. A graça somente, sem as obras. E veja que o catolicismo romano, ele ensinava que a graça de Deus, ela era acessória aos sacramentos. O sacramentalismo salvava as pessoas. Nasceu católico, o sacramento do batismo te salva. Chegou na sua adolescência católico, vem para o sacramento da crisma. Participe da primeira comunhão, da Eucaristia, ou seja ordenado, ou seja casado dentro da Igreja Católica. Os sacramentos salvavam. A Bíblia ensina isso, que a graça de Deus depende das obras da Igreja, das obras dos crentes, das obras dos cristãos. A Bíblia ensina isso? Paulo ensinou isso? Em que ponto? Ah, mas Tiago ensinou isso. Então tá bom. Qual que é a compreensão de Tiago sobre a graça de Deus? Você já sabe? Você já leu?
Em algum momento Tiago está dizendo que a salvação é pelas obras e pela graça? Em algum momento Judas diz que a salvação é pelas obras e pela graça? O que dizem os protestantes? Os protestantes dizem: a salvação é pela graça somente, sem nenhum apetrecho das obras humanas. Mas Tiago falou que nós temos que fazer obras para sermos salvos, porque a salvação sem as obras é impossível. Ele disse isso? Que a salvação sem as obras é impossível? De que obras diz o apóstolo Tiago? As minhas? Não compreenda errado o que Tiago disse. O homem chegou a escrever o seguinte: e você que está dizendo, hoje ou amanhã eu vou para tal e tal cidade e eu vou comercializar lá? Você está cometendo um sacrilégio. Você deveria dizer: se Deus quiser, eu vou e volto. Faço ou não faço. Você não pode particularizar uma frase de Tiago e retirá-la do contexto dos 5 capítulos que ele escreveu e da comunidade que ele vive em Jerusalém. Tem muita gente que tropeça na palavra de Deus com ela aberta. Pode estar aberto o livro, mas não está aberto a escritura. Tem diferença. O livro é físico, a escritura é espiritual. Peça a Deus para abrir a você as escrituras, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para redescobrir a graça, fazendo aqui a citação do livro que foi escrito por César, para redescobrir a graça, o javali da floresta, como o chama o Papa Leão X, teve de fazer outras descobertas, a princípio desconcertantes e mais tarde alvissareiras. Lutero percebeu a miséria humana. Tal revolucionária e difícil redescoberta levou a outra. Aí vem as palavras de Lutero: cheguei de fato à firme conclusão de que ninguém é capaz de justificar-se por suas obras e que é preciso recorrer à graça divina que pode ser obtida por meio da fé em Jesus Cristo. Palavras de Lutero. A partir dessas 2 redescobertas preliminares, ele chegou logo à graça. Somente a graça qualificou Noé para a salvação, e nada fora da graça o diferenciava dos outros homens. Quando Gênesis 6:9 diz que Noé era justo e perfeito em suas gerações, devemos considerar a sua justiça como consequência de haver sido agraciado antes de ser justificado. Esta é a ordem da leitura. Vá lá, leia Gênesis 6, 8 a 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Aqueles que defendem a autonomia humana fazem uma leitura diferente da leitura bíblica. Peça a Deus para te abrir as Escrituras, em nome de Jesus. As pessoas que defendem a autonomia humana, eu decido primeiro, eu quero primeiro, sou eu quem escolho primeiro, vão ler o texto de Gênesis 6, 8 e 9 diferente. Eles vão ler assim: Noé andava com Deus. Noé era justo e perfeito em suas gerações. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Mas o texto bíblico não está nesta ordem. Noé andava com Deus, Noé era justo e perfeito, Noé achou graças. O texto bíblico tem outra ordem. A ordem é essa daqui, ó. Leia lá na sua Bíblia. Noé, porém, primeiro, achou graça aos olhos do Senhor. Segundo, aí ele se tornou justo e perfeito em suas gerações. Terceiro, Noé andava com Deus. Bom, a liberdade humana, ela pode ser uma afronta à soberania de Deus. Veja só, eu disse que ela pode ser. Não é que ela é, ela pode ser. Porque Deus nos concedeu liberdade de ir, vir, falar, ficar calado, pensar, sentir, construir.
Mas a liberdade que nós temos é na horizontal, irmão e irmã. É uma liberdade para as coisas desta vida, para as decisões das coisas ordinárias. A salvação, ela é extraordinária. A salvação é um ato onde a soberania de Deus atua exclusivamente para salvar quem não pode se salvar. A liberdade para as coisas de Deus está limitada às coisas dessa terra. Precisamos de uma outra liberdade, a que vem de fora, a que vem de Deus, a que vem pelas Escrituras. Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas e disse: é para a liberdade que Deus nos chamou. Mas antes nós éramos escravos. Agora, livres para Deus, livres por Deus. A doutrina da graça comum está relacionada com um dos 5 pontos do calvinismo. E aqui eu vou fazer um pouco de pausa, porque eu não quero que você confunda o que nós estamos explicando com o calvinismo. Eu também tenho que falar do calvinismo, assim como eu também tenho que falar do arminianismo, do socianismo, do pelagianismo, do agostinianismo, do luteranismo, do pentecostalismo, do evangelicalismo. Todas estas palavras que eu acabei de citar para você são sistemas doutrinários. Olha só o sufixo ismo. Sabe que o ismo está apontando? Que isto é um sistema. A Bíblia não é um sistema. As Escrituras não são um sistema. As Escrituras são revelações extraordinárias de Deus para uma geração de homens que querem ter um encontro com Deus, querem buscar a Deus, mas não sabem como, não sabem onde, não sabem de que forma. Deus, que sonda os corações, coloca a Bíblia na mão do pecador, coloca a Bíblia nas mãos daquele que tem tanta vontade, mas não sabe como. E com a Bíblia na mão, nós abrimos o livro. O livro está aberto, mas as Escrituras precisam se abrir também. Veja que lá no livro do profeta Daniel, um anjo, ele fala com outro anjo. Escuta, anjo, revela para Daniel o que está escrito na Escritura da verdade. O livro por si só não consegue te iluminar, mas as Escrituras conseguem. Como é possível isso? É quando você pede a Deus: Senhor, dá-nos luz, ensina-nos as suas Escrituras, ilumina os nossos olhos, ilumina os nossos entendimentos. Deixa eu entender, Senhor, o que o Senhor disse. Está em português, um português corrigido, um português belo, mas eu não entendo. Peça a Deus que a luz resplandeça, que Deus lhe conceda que em meio a tantas Escrituras, a luz do Espírito Santo te ilumine. Vou terminar esse vídeo já preparando você para o próximo, onde eu vou comentar um pouco sobre o calvinismo. A doutrina da graça comum está relacionada com um dos 5 pontos do calvinismo. É a doutrina da tulipe, estabelecidos nos cânones de Dort. O que é a tulipe? São os 5 pontos em que o calvinismo ele diz que existe uma depravação total da natureza humana. Diante dessa depravação total, existe uma eleição incondicional para a salvação, que a expiação que Cristo trouxe, ela é limitada aos predestinados, aos eleitos, que a graça de Deus é irresistível e que Deus concede perseverança aos santos para permanecer na graça. Será que eu entendo a graça de Deus dessa maneira? Você também entende a graça de Deus dessa maneira? Que se Deus não conceder perseverança para você, você não consegue perseverar? Que se Deus lhe conceder graça, ela é irresistível? Que a expiação que Cristo trouxe é limitada
aos eleitos que a eleição é incondicional, uma vez escolhido, não tem como você cair desta eleição de Deus ou fugir dela, que a depravação da natureza humana é absoluta, você compreende assim? Jacó Armínio não compreendeu assim. Os arminianos não compreendem assim. Tudo bem, mas eu pergunto: as escrituras compreendem assim? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.